Então, trago saudações da minha esposa, que tá hoje em Berrien Springs, e da nossa filha. Nosso filho tá aqui conosco agora. Ele tá fazendo minhas gravações ali atrás. E gostaria de agradecer ao irmão John Record e a toda a equipe que organizou esse fim de semana incrível. Vocês fizeram um trabalho sensacional. Fico muito feliz em ver tantas pessoas com o mesmo pensamento se reunindo no sábado para compartilhar comunhão e crescer em graça e em verdade. Então, ontem à noite, ou ontem, pregamos 2 sermões. Eles focaram mais nos tempos em que vivemos e no que está acontecendo lá fora. E hoje, vou falar sobre coisas que estão dentro da nossa igreja, assuntos que deveriam ser motivo de preocupação para todos nós, questões que realmente têm um impacto profundo sobre nós, quer percebamos isso ou não. Então, nesta manhã, vou compartilhar uma mensagem intitulada Cuidado Comprador, parte 1, e esta noite, Cuidado Comprador, parte 2. Eu não sou muito criativo com os títulos dos meus sermões. Então, Cuidado Comprador 1 agora e depois Cuidado Comprador 2 mais tarde, nessa noite. Vocês sabem, estamos nos aproximando dos tempos mais marcantes da história da humanidade. E é realmente importante que a gente se prepare e jogue fora qualquer coisa inútil que possa nos impedir de cumprir a missão que Deus nos deu. E vimos nos últimos 5 anos que existem muitos deuses neste mundo, e esses deuses têm influência sobre nós. Quando mandatos são impostos, as pessoas entregam sua consciência a qualquer ponto de pressão que o governo exerça sobre nós. Por isso, acho que cabe a nós refletir sobre esses últimos 5 anos, olhar para frente e garantir que nada esteja entre nós e nosso Pai Celestial, para que, quando novos pontos de pressão forem impostos ao povo de Deus, não haja pontos de pressão onde possamos ceder. E podemos nos manter firmes, não importa o que o mundo faça conosco. Hoje vou falar sobre o relacionamento com as Nações Unidas. E acredito que muitos de vocês concordam que a Covid foi um chamado de atenção para muita gente. A Covid abriu nossos olhos de muitas maneiras. Abriu os olhos de muitas pessoas. E o que vou compartilhar hoje realmente surgiu como resultado do que aconteceu durante a pandemia e do despertar de muitas pessoas. Então, para começarmos, convido vocês a inclinarem a cabeça comigo e vamos convidar a presença do Espírito Santo. Ó, querido Pai Celestial, agradeço-te pelas bênçãos do dia de sábado. Senhor, te agradecemos pela amizade, pela comunhão, pelo alimento físico e espiritual com que nos abençoaste até agora, ontem e nesta manhã. Senhor, peço que o Teu Espírito Santo continue a falar conosco, que o Teu Espírito Santo traga convicção aos nossos corações, que não apenas recebamos mensagens, mas que Tu mudes o nosso pensamento e guies nossos caminhos em novas sendas de justiça a partir de hoje. Então, Senhor, peço que fales através de mim e por mim, e que Jesus seja glorificado, e que o Seu corpo possa se levantar mais alto e mais verdadeiro por causa da pregação desta palavra. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem, então essa é a nossa jornada nesta manhã, e eu vou falar sobre a estrutura da ONU, o problema da ONU, a ONU e o espírito de profecia, e depois algumas questões sobre a ONU antes de chegarmos às nossas conclusões. Então, essa é a nossa jornada nesta manhã. E ali está o prédio da ONU em Nova York. Alguém aqui já foi à Praça da ONU lá e deu uma olhada ao redor? Sim, muitos turistas vão para Nova York. Uma das coisas que as pessoas gostam de ver é a Praça das Nações Unidas ali. Mas no dia 6 de junho de 1985, este artigo foi publicado. E aqui está uma cópia dele. Foi na Adventist Review de 6 de junho de 1985. E você viu a irmã Ellen White na capa ali. E por dentro, era uma edição bem curta. Eles tinham algumas notícias, mas essa notícia aqui só dizia que a Associação Geral recebeu o status de ONG da ONU. E era uma notícia curta, como você vê aí na tela. E o que essa notícia realmente dizia? Isso foi entregue aos delegados da sessão da Associação Geral, em 1985, e tá aí na tela, o texto. Dizia, a Associação Geral recebe status de ONG das Nações Unidas. Em 10 de maio, as Nações Unidas reconheceram a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia como uma organização não governamental, ONG, com status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, o ECOSOC. Da mesma forma que o Conselho de Segurança das Nações Unidas cuida de assuntos de guerra e paz, o ECOSOC trata de questões sociais, econômicas, humanitárias e culturais em todo o mundo, incluindo direitos humanos e liberdade religiosa. A Associação Geral agora tem o direito de ser representada em todas as reuniões do ECOSOC em Nova York e nas reuniões da Comissão de Direitos Humanos em Genebra, Suíça. O status de ONG inclui o direito de falar e apresentar declarações por escrito sobre questões importantes para a Igreja. Acreditamos que o novo status de ONG ajudará a Igreja Adventista do Sétimo Dia a estabelecer uma presença em mais um fórum e, assim, ampliar seu alcance cristão positivo. E foi isso que foi anunciado aos delegados na sessão da Associação Geral de 1985, que agora alcançamos o status de ONG consultiva junto ao ECOSOC das Nações Unidas, ou Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. Agora, como acontece, o ECOSOC havia aprovado certas resoluções, e uma delas é pertinente para esta manhã. Diz ali que, em relação ao status consultivo das ONGs,
afirma que os objetivos e propósitos da organização devem estar em conformidade com o espírito, os propósitos e os princípios da Carta das Nações Unidas. Então, quando você solicita e recebe o status de ONG consultiva junto às Nações Unidas, você está aderindo aos princípios e valores das Nações Unidas, como uma organização sem fins lucrativos e não governamental de apoio nas Nações Unidas. E essa resolução do ECOSOC foi aprovada em 1968 e reafirmada em 1996. Então, antes de nos juntarmos à ONU e depois de fazermos uma aliança com a ONU, o ECOSOC da ONU já havia preparado e aprovado resoluções dizendo que, se você fosse ter um status conosco, status consultivo, deveria estar alinhado com nossos objetivos, visões e propósitos. Agora, observamos aqui de passagem que isso nunca foi decidido pelo Comitê Executivo da Conferência Geral alinhar-se com as Nações Unidas. Nunca foi votado pelos membros da Igreja Adventista em uma sessão da Conferência Geral para alinhar-se com as Nações Unidas. Na verdade, a decisão de se juntar e a adesão propriamente dita aconteceram pouco antes da sessão da Conferência Geral de 1985. Os membros foram informados de que era isso que a administração havia feito, mas não tiveram oportunidade de debater ou votar sobre o assunto. Você meio que pensa que, se vamos nos unir às Nações Unidas e oficialmente nos submeter aos seus objetivos, princípios e valores, que a administração Wilson, a antiga administração Wilson Sênior, você pensaria que, para uma decisão tão importante, eles poderiam ter esperado algumas semanas e deixado para os delegados votarem. Mas eles não fizeram isso. A decisão foi tomada, a aliança foi assinada e, com o tempo, a ADRA agora recebeu status de ONG consultiva e a IRL, a Associação Internacional de Liberdade Religiosa, também recebeu status de ONG consultiva pelas Nações Unidas. Então vamos nos perguntar, afinal, o que exatamente as Nações Unidas fazem? Quando eu trabalhava para a ADRA em várias partes do mundo nos anos 90, as Nações Unidas eram grandes doadoras para todo tipo de agência de ajuda humanitária, mas, em particular, as Nações Unidas eram praticamente sinônimo de corrupção, nepotismo e ineficiência. E isso era o que os próprios amigos da ONU diziam. E ali está a Praça da ONU. Então, vamos falar sobre os 4 pilares das Nações Unidas? O preâmbulo da Carta da ONU lista 4 pilares das Nações Unidas. O primeiro deles é paz e segurança. De acordo com a Carta da ONU, a ONU foi criada, e aqui eu cito, para salvar as gerações vindouras do flagelo da guerra, que 2 vezes em nossa vida trouxe sofrimento incalculável à humanidade. Fim da citação. E assim, as Nações Unidas foram formadas após as tragédias da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, para tentar garantir que não houvesse outra guerra mundial. E eles queriam pôr fim à guerra. A Liga das Nações havia fracassado. Então agora havia uma tentativa de unir as nações do mundo, e paz e segurança eram o objetivo número 1 deles. O segundo pilar das Nações Unidas era defender os direitos humanos. A Carta da ONU começa afirmando, e aqui eu cito, fé nos direitos fundamentais, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos entre homens e mulheres e entre nações grandes e pequenas. E assim, o segundo pilar das Nações Unidas é estabelecer, definir e defender os direitos humanos ao redor do mundo. O terceiro pilar das Nações Unidas é estabelecer o Estado de Direito em escala global, para que sejamos governados por leis como uma comunidade global e não pela palavra de ditadores. E assim, novamente, no preâmbulo, diz o seguinte: a ONU tem como objetivo, abre aspas, estabelecer condições sob as quais a justiça e o respeito pelas obrigações decorrentes de tratados e outras fontes do direito internacional possam ser combinados, fecha aspas. E assim, nos anos 1930, testemunhamos a ascensão de homens fortes como Mussolini, Adolf Hitler e Joseph Stalin, e as Nações Unidas quiseram reverter isso para que as relações internacionais entre as nações fossem governadas não por homens fortes, mas pelo Estado de Direito. E quero dizer, todos esses são objetivos louváveis. Não tenho nenhum problema com esses objetivos, do jeito que estão colocados. São objetivos nobres aqui. E o quarto pilar das Nações Unidas está relacionado ao desenvolvimento humano. E eles argumentam que os principais componentes do desenvolvimento são viver uma vida longa e saudável, receber uma boa educação, ter um padrão de vida digno e ter a liberdade de participar da vida da sua própria comunidade. Então, esses são os 4 pilares das Nações Unidas: paz e segurança, direitos humanos, o Estado de Direito e desenvolvimento. Então, você tem os principais órgãos das Nações Unidas. E as Nações Unidas, na verdade, têm 6 órgãos principais, em sua estrutura ou em seu organograma. O primeiro deles, com o qual você provavelmente está mais familiarizado, é a Assembleia Geral. É aqui que presidentes e primeiros ministros vêm e falam aos representantes do mundo naquele enorme salão no centro de Nova York. Esse é o principal órgão deliberativo e representativo das Nações Unidas, e todos os Estados-membros da ONU estão representados na Assembleia Geral. Você também tem o Conselho de Segurança. Você já ouviu falar do Conselho de Segurança da ONU? Esse é um subconjunto da Assembleia Geral. Ele tem 15 membros, dos quais 5 são permanentes. São eles: EUA, China, Reino Unido, França e Federação Russa.
Esses foram basicamente os vencedores da Segunda Guerra Mundial. E quando as Nações Unidas foram formadas, eles disseram que teriam um papel permanente no Conselho de Segurança. E os outros 10 membros rotativos mudam regularmente, vindos dos outros Estados-membros. Isso está causando muita tensão hoje em dia porque o mundo mudou desde 1945 e há outras potências, como a Índia, que surgiram e questionam por que não são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Então, mesmo que tenha representado o mundo em 1945, o mundo mudou e sempre há pressão para expandir os membros permanentes do Conselho de Segurança. E o Conselho de Segurança lida com a manutenção do direito internacional. Eles lidam com questões de conflito, surgimento de guerras e buscam manter a paz e a segurança internacionais. E então você tem o Conselho Econômico e Social, para o qual a Conferência Geral tem status consultivo como ONG. E este é o principal órgão das Nações Unidas para a coordenação dos assuntos globais e dos governos ao redor do mundo em questões ambientais, econômicas e sociais. E a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento das Nações Unidas. Então você tem o Conselho de Tutela. Isso é algo que poucas pessoas sabem, mas o papel do Conselho de Tutela é fornecer supervisão internacional para 11 territórios sob tutela, que foram colocados sobre a administração de 7 Estados-membros, e o trabalho do Conselho de Tutela é preparar essas 11 áreas sob tutela para que possam se tornar Estados-membros plenos da ONU e Estados soberanos por direito próprio. Depois temos o Tribunal Internacional de Justiça, que fica sediado na Holanda, em um local chamado Haia. E foi lá, por exemplo, na Bósnia, depois da guerra nos Balcões, na década de 1990, que alguns dos supostos criminosos de guerra foram levados a julgamento e algumas mulheres foram condenadas por crimes contra a humanidade após a Guerra dos Balcões. Assim, o Tribunal Internacional de Justiça está sediado em Haia, dos Países Baixos. E, em sexto lugar, temos a Secretaria. Ela é composta pelo secretário-geral e dezenas de milhares de funcionários da ONU que executam a implementação das prioridades das Nações Unidas. E também existe a função de direitos humanos dentro das Nações Unidas. Então, dentro da pirâmide dos direitos humanos na estrutura da ONU, em primeiro lugar, temos o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que tem a responsabilidade geral, entendeu? Pela proteção dos direitos humanos em nível global. Depois, você tem o Conselho de Direitos Humanos. Ele foi criado em 2006 e é o principal órgão intergovernamental das Nações Unidas responsável por defender os direitos humanos ao redor do mundo. Depois, existem os órgãos de tratados de direitos humanos. São comitês de especialistas independentes que monitoram a implementação dos principais tratados de direitos humanos no mundo todo. Depois, existem o que são conhecidos como procedimentos especiais. São especialistas independentes que apresentam relatórios temáticos ou específicos de países ao Conselho de Segurança e ao Conselho de Direitos Humanos, com base em situações específicas de cada país. Então, por exemplo, se a ONU acredita que há um genocídio em determinado país, eles podem nomear alguém para esse papel a fim de apresentar um relatório especial à ONU sobre o que está acontecendo em relação ao genocídio em uma certa parte do mundo. E aí você tem... Essa é uma frase bem marcante, não é? O mecanismo de integração dos direitos humanos do Grupo de Desenvolvimento da ONU. Isso serve para promover os direitos humanos dentro de toda a programação da ONU ao redor do mundo. E talvez o mais interessante para mim, você tem os Conselheiros Especiais para a Prevenção do Genocídio, e o título completo é E a Responsabilidade de Proteger. E o Conselheiro Especial ele é um catalisador. O papel deles é conscientizar sobre as causas e dinâmicas do genocídio. É alertar os atores relevantes sobre a ameaça de genocídio e defender que ações apropriadas sejam tomadas. E às vezes eles têm sucesso nesse objetivo. E às vezes eles estão recolhendo os pedaços depois que o genocídio já aconteceu. Então, pode-se dizer que eles têm um histórico misto. E no centro do universo dos direitos humanos das Nações Unidas está a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Agora, mencionamos isso brevemente ontem. Ela foi proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em Paris, no dia 10 de dezembro de 1948, e estabelece, pela primeira vez na história da humanidade, direitos humanos fundamentais a serem respeitados em todo o mundo. E ela é reconhecida e adotada em mais de 70 tratados de direitos humanos ao redor do mundo atualmente. Então, essa é só uma breve introdução sobre a ONU. E a ONU, na verdade, tem uma variedade de organizações afiliadas a ela. Algumas organizações da ONU são, na verdade, criadas por tratados bilaterais entre governos, como a Unicef ou o Programa Mundial de Alimentos. E outras são chamadas de órgãos. Então, existe o OCHA, que é o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. E sempre que há uma crise humanitária, a Unicef entra em ação porque quer proteger as crianças. O Programa Mundial de Alimentos entra em ação porque quer fornecer comida para as crianças. E o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, também entra em ação porque quer proteger a criança por ser refugiada. E você acaba com 3 agências globais disputando quem vai cuidar daquela criança. E isso é importante porque quem conseguir a jurisdição sobre aquela criança recebe o financiamento.
E essas grandes agências, que são como grandes reinos por si só, então são obrigadas a se coordenar através do UNO-OSHA, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários. E você vê disputas constantes de território acontecendo ao redor do mundo. Essa criança é uma criança? Essa criança é uma refugiada? Essa criança tá com fome? O Fundo de População da ONU deveria se envolver no atendimento a essa criança? E porque isso vem de uma família e assim por diante, você acaba tendo essas disputas de jurisdição, porque com a jurisdição vem o financiamento global. Então a ONU tem essas agências concorrentes que estão sempre fazendo campanhas de arrecadação e buscando doadores e dinheiro. E a melhor maneira de conseguir dinheiro e doadores é ter vítimas às quais você afirma estar prestando assistência. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos é o núcleo dos direitos humanos da ONU. Setor. Então isso faz parte do problema da ONU e eu falei um pouco sobre isso ontem. O preâmbulo. Existe um preâmbulo na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Não espero que vocês consigam ler isso daí de trás. Eu entendo, a menos que você tenha, sabe, olhos de águia, mas a Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU começa com um preâmbulo que reconhece que os direitos iguais e inalienáveis de todos os seres humanos são a base da liberdade, da justiça e da paz no mundo. E lá tá escrito logo na primeira frase, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienáveis de todos os membros da família humana é a base da liberdade, da justiça e da paz no mundo. E a gente diz, bom, graças a Deus por isso. O desafio é que, depois dessa única menção aos direitos inalienáveis, a Carta da ONU e a Declaração Universal dos Direitos Humanos passam a falar em direitos mamas. E como dissemos ontem, existe uma diferença profunda entre direitos humanos e direitos inalienáveis. Direitos inalienáveis são seus por virtude da criação por um criador amoroso em um universo moral. Então, por exemplo, na nossa Constituição, na Declaração de Independência, vida, liberdade e a busca da felicidade nos são dados pelo nosso Criador, independentemente de qual governo estejamos vivendo sob. Enquanto os direitos humanos nos são concedidos por governos em códigos legais, e eles podem ser dados pelos governos e também podem ser retirados pelos governos. Eles não são inalienáveis. Eles aparecem em tempos bons e desaparecem em tempos ruins. Então, alguns desses artigos nós realmente concordamos como adventistas, como o artigo 1 que está na tela aí. Ele diz: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Eles são dotados de razão e consciência e devem agir uns com os outros em espírito de fraternidade. Eu diria amém para isso. E você? Não tenho nenhum problema com isso. E então, no mundo adventista, nós celebramos especialmente, nas declarações oficiais da Associação Geral, este artigo aqui, o artigo 18, que diz: todos têm direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade, sozinho ou em comunidade com outros, e em público ou em particular, de manifestar sua religião ou crença no ensino, na prática, no culto e na observância. Esse é um artigo muito bom, você não acha? Nós realmente mencionamos esse artigo em nossas declarações oficiais da Associação Geral. Nós celebramos esse artigo, defendemos esse artigo, apoiamos esse artigo e assim por diante. O desafio é que quando as pessoas dizem que apoiam a Declaração Universal dos Direitos Humanos e então dão esses exemplos, as pessoas dizem, bom, isso é uma coisa boa. O problema é que quando você chega ao final da Declaração Universal dos Direitos Humanos, você encontra o artigo 29.2. Como igreja, celebramos em nossas declarações o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque ele defende o direito à liberdade de pensamento, liberdade de consciência e liberdade religiosa. E também inclui a liberdade de mudar sua religião ou crença. Agora, está implícito nisso a liberdade de evangelizar e compartilhar o evangelho, de convidar pessoas a seguir Jesus Cristo. Portanto, a liberdade de evangelismo e proselitismo não está explicitamente incluída. Mas a liberdade de mudar sua religião está incluída na Declaração da ONU sobre Direitos Humanos. E há algumas partes do mundo hoje onde essa liberdade é parcialmente respeitada, mas não completamente respeitada. No Oriente Médio, há um país que diz que, no seu documento de identidade nacional, você pode ser muçulmano, cristão ou ateu. E se você quiser mudar de religião, pode mudar de cristão para muçulmano ou de ateu para muçulmano. Mas se você quiser sair do islamismo, só pode para ateu, não pode para cristão. E assim, nesse país em particular, muitas pessoas estão se registrando como ateias, e nas estatísticas há um rápido crescimento do ateísmo nesse país. Mas na verdade não é um crescimento do ateísmo, é porque a lei não permite que elas façam a mudança completa nos seus documentos de identidade. Então, nós apoiamos o artigo 18 da Declaração dos Direitos Humanos. O problema é que os artigos 29.2 e o artigo 29.3 diz o seguinte, ele diz: no exercício de seus direitos e liberdades, toda pessoa estará sujeita apenas às limitações estabelecidas por lei, exclusivamente com o objetivo de assegurar o devido reconhecimento e respeito aos direitos e liberdades dos outros, bem como de atender às justas exigências da moralidade, da ordem pública e do bem-estar geral em uma sociedade democrática.
O que significa que todos os direitos enunciados nos artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, do 1 ao 28, não são direitos absolutos. Eles estão sujeitos ao que o governo ou a ONU determinarem como sendo para o bem-estar geral da sociedade. O artigo 29.3 diz o seguinte: esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos de forma contrária aos propósitos e princípios das Nações Unidas. Então, em bom português, quando você interpreta esse juridiquês, só podemos exercer nossos direitos conforme o que determinam os governos, organizações intergovernamentais, como a Organização Mundial da Saúde e outros atores da ONU ou globalistas. Direitos inalienáveis deixaram de existir. O que a ONU chama de direitos, na verdade, não são direitos de verdade. Elas são apenas permissões temporárias que podem ser revogadas a qualquer momento, caso o que fazemos como indivíduos entre em conflito com o que o novo regime de governança globalista chama de bem-estar geral em uma sociedade democrática, tudo de acordo com os próprios propósitos e princípios da ONU. E vimos um exemplo clássico disso durante a Covid-19. No nosso manual de políticas da Conferência Geral, muitos de vocês já conhecem bem este texto aqui. O Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, no preâmbulo, descreve qual é o propósito do Departamento de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa na Conferência Geral e, por extensão, em cada divisão e união e conferência ao redor do mundo. E lá diz que Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa, um dos departamentos centrais originais da Igreja, foi inicialmente criado para promover e manter a liberdade religiosa, com ênfase especial na liberdade mais íntima, a liberdade individual de consciência. E eu digo, louvado seja o Senhor por tomarmos uma posição, pelo menos na política de trabalho, em favor da liberdade individual de consciência. E o que é a liberdade individual de consciência? É a capacidade de agir em harmonia com as convicções do Espírito Santo em sua consciência. É isso que significa liberdade de consciência. Não é você dizendo ao Espírito Santo do que ele vai te convencer. É a sua capacidade de ser obediente às convicções do Espírito Santo. E algumas pessoas dizem, e ouvimos isso nos últimos 5 anos, que como a Bíblia não fala nada sobre vacinas, e o Espírito de profecia também quase não fala nada sobre vacinas, então o Espírito Santo não pode te trazer convicção sobre vacinas, porque a Bíblia e o Espírito de profecia não dizem nada. Portanto, isso não é uma questão de liberdade religiosa. Esse é o argumento que ouvimos em nossa igreja. Bem, se você abrir sua Bíblia em Atos capítulo 16, verso 6, Atos capítulo 16, verso 6, tem um versículo fascinante ali. É um versículo que a gente costuma passar batido, porque, à primeira vista, não traz nenhuma teologia profunda, mas é um versículo interessante, e eu só queria que a gente pensasse sobre ele por um minuto. Diz ali, falando sobre Paulo e sua segunda viagem missionária, que eles passaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Algumas versões dizem o Espírito de Jesus. Agora, deixa eu te perguntar, em algum outro lugar da Bíblia, além desse versículo aqui, diz que os apóstolos não deveriam fazer trabalho missionário no norte da Turquia? Não. Não há nada na Bíblia que diga que você não deve fazer trabalho missionário no norte da Turquia. Mesmo assim, aqui o Espírito Santo traz convicção aos apóstolos para não fazerem algo que não é mencionado em nenhum outro lugar das Escrituras. O que isso nos diz? Isso nos mostra que o Espírito Santo pode trazer convicção à sua consciência sobre um assunto no qual as Escrituras são silenciosas. Mas ainda assim é uma convicção legítima do Espírito Santo sobre a sua consciência. Portanto, os argumentos de que, como a Bíblia é silenciosa sobre vacinas, isso não pode ser uma questão de liberdade religiosa, significariam que essa passagem aqui é uma mentira, porque essa passagem diz que o Espírito Santo trouxe convicção aos apóstolos para não irem a Bitínia, mas não há nada nas Escrituras sobre esse assunto, de qualquer forma. Então, se as Escrituras são silenciosas sobre não ir para Bitínia, o argumento, se for para ser consistente, seria que Paulo deveria dizer que não foi o Espírito Santo nos convencendo ali. Então, a questão sobre isso é, quando você ouve o argumento de que, se as Escrituras são silenciosas sobre algo, o Espírito Santo não pode te convencer sobre esse assunto, portanto isso não é uma questão de liberdade religiosa, você não pode basear isso em princípio, nas Escrituras, porque acabei de te mostrar apenas um versículo onde o Espírito Santo pode te trazer convicção sobre algo que não está coberto em nenhum lugar na palavra de Deus. Você está acompanhando essa lógica? Então, portanto, a decisão de tomar ou não vacinas ainda é uma questão de liberdade religiosa, independentemente de a Bíblia dizer algo sobre vacinas em particular. E ela não diz de forma específica, porque isso não impede o Espírito Santo de trazer convicção ao coração e à consciência do discípulo. Então, a liberdade de consciência é celebrada e mantida em nosso Manual de Políticas Administrativas da Associação Geral, mas também em nossa Declaração de Reafirmação. E eu sempre destaco essa frase aqui. Portanto, reivindicações de liberdade religiosa. Vamos destacar as duas partes em vermelho aqui para os propósitos desta manhã. A declaração diz, a declaração de reafirmação tem cerca de 2 páginas e meia. Você já leu?
Então, na Inglaterra, toda decisão judicial, se um juiz dá uma decisão legal e a decisão tem 100 páginas, certo, isso realmente acontece. E sempre há uma frase nessa decisão de 100 páginas. Esse é o ponto central de todo caso. Existe uma frase que define a decisão, todo o resto, e é isso que estabelece o precedente para decisões futuras. Todo o resto é o que os advogados chamam de obiter dicta, que é latim. Significa outras palavras. É só enfeite ao redor. É um enfeite caro, mas ainda é enfeite. E na declaração de reafirmação havia 2 páginas de enfeite feitas para nos embalar e nos fazer dormir. Eles dizem palavras bonitas sobre a liberdade de consciência. Eles dizem palavras bonitas de que a vacinação é uma questão de consciência individual. Mas tem um parágrafo que é o ponto central de toda a declaração, e é este aqui. E ele está escondido quase no final da segunda página. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está na tela, em consulta com os departamentos de Ministérios de Saúde, Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, convencida de que os programas de vacinação que geralmente são realizados são importantes para a segurança e saúde dos nossos membros e da comunidade em geral. Isso soa como o bem-estar geral da sociedade? É outra forma de dizer a mesma coisa. Portanto, reivindicações de liberdade religiosa não são usadas de forma apropriada para se opor a mandatos do governo ou programas de empregadores. Aí você tem a mesma frase de novo. Eles só inverteram as palavras dizendo que é para proteger a saúde e a segurança das suas comunidades. Então, a negação da liberdade de consciência pela Associação Geral fica entre 2 frases que falam sobre a saúde e a segurança da comunidade mais ampla. O bem maior, o bem geral, o bem-estar geral da sociedade é o mecanismo usado pela Associação Geral para presumir o direito de sobrepor as convicções do Espírito Santo na sua consciência. Com essa declaração, os líderes da Associação Geral na época fizeram uma declaração oficial para todo adventista no mundo de que suas convicções profundas, consideradas em oração, não forneciam uma base válida para a isenção religiosa. Basicamente, nossos líderes estavam afirmando que tinham uma autoridade para sobrepor as convicções do Espírito Santo na consciência dos membros ao redor do mundo, se, em sua avaliação, o Espírito Santo não estivesse agindo em prol do bem-estar geral da sociedade. Uma reivindicação de tal autoridade para sobrepor o Espírito Santo não tem qualquer base nas Escrituras. Ao negar a liberdade de consciência aos adventistas do mundo todo, no entanto, a Associação Geral estava agindo conforme exigido legalmente devido ao nosso status de ONG consultiva junto à ONU, que exige que apoiemos os objetivos e metas da ONU, incluindo o conceito de bem-estar geral contido no artigo 29.2 da Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU. E mencionamos repetidamente nosso apoio à Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU por meio de nossas declarações oficiais. Na verdade, nós até emitimos uma declaração no 50º aniversário incentivando todos os governos a respeitarem todos os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Uma das nossas declarações, na verdade, pediu aos governos que respeitassem todos esses princípios, incluindo a subjugação da liberdade individual de consciência ao que a ONU determina como sendo para o bem-estar geral da sociedade. É inacreditável quando você realmente começa a ler os detalhes desse tipo de coisa. Antes da Covid, ou mesmo além da Covid, como adventistas, todos nós precisamos saber que, se em algum momento no futuro a ONU ou uma de suas agências ou instituições, como a OMS, declarar, por exemplo, no novo Tratado de Preparação para Pandemias que foi assinado no início deste ano, que algo é para o bem-estar geral da sociedade, precisamos saber hoje que a Associação Geral sempre ficará do lado da ONU, porque a Associação Geral se subjugou formalmente à ONU em uma aliança oficial. E assim, a Associação Geral está pronta e disposta a negar a liberdade de consciência aos adventistas em todo o mundo, como fizeram nos últimos 4 anos. Na prática, estamos sendo informados pela Associação Geral que os adventistas só podem agir de acordo com sua consciência na medida em que suas ações estejam em harmonia com o que quer que as Nações Unidas determinem como sendo do interesse público geral, do bem comum ou do bem-estar coletivo. Em outras palavras, a liberdade de consciência está agora morta dentro da Igreja Adventista Oficial, e a Associação Geral só apoiará os membros se suas ações estiverem em harmonia com as determinações dos mestres globalistas da AG ou com o que for considerado bem comum ou interesse geral da sociedade. Não estamos em uma aliança com as Nações Unidas, estamos em submissão às Nações Unidas, e tanto os membros quanto a liberdade de consciência foram sacrificados no altar da conveniência política por nossa liderança. Bem, o problema não termina aí, porque o papado tem status de observador permanente nas Nações Unidas. Existem 193 Estados-membros nas Nações Unidas, mas ao papado foi concedido o status de observador permanente, e não de membro, em 6 de abril de 1964. E só para lembrar o que a Bíblia diz sobre o papado, eu separei 3 passagens para vocês. Em Apocalipse 13, versículo 1, lemos nas Escrituras que o poder por trás do papado é o próprio Satanás, que dá ao papado seu poder e autoridade para enganar o mundo. Em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, eu preguei um sermão sobre isso no ano passado, no Maine, chamado Dançando com o Diabo, explicando por que o papado é o anticristo das Escrituras.
Mas em 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12, o papado é o homem do pecado, um poder blasfemo que se declara ser Deus, o próprio anticristo. E em Daniel 7, dos versículos 19 ao 26, sabemos que o papado é um poder perseguidor que assume arrogantemente o direito de mudar a lei de Deus, um reflexo do caráter de Deus, e de impor a adoração falsa à força. É também um poder perseguidor e sedento de sangue. Ainda assim, o papado é um poder que receberá julgamento e destruição do próprio Deus. Portanto, o papado é um poder condenado por Deus como anticristo. Apesar disso, hoje o PPC tem o direito de participar de todas as sessões da Assembleia Geral, do Conselho de Segurança e do ECOSOC para observar seus trabalhos. O PPC hoje, em virtude de seu status de observador permanente, tem capacidade legal para ratificar tratados internacionais e participar ativamente da negociação de tratados de elaboração de leis internacionais na ONU. O PPC pode fazer propostas substantivas, rejeitar propostas de outras partes negociadoras, solicitar uma votação e até mesmo votar diretamente. No dia 24 de outubro, há apenas 4 semanas, o novo Papa, Leão XIV, realizou uma reunião com todos os principais jesuítas do mundo. Ele os convocou para a Avon. Isso foi um fato de conhecimento público. E ele fez um apelo direto a eles no dia 24 de outubro deste ano para que assumissem a liderança no cumprimento de sua missão em todos os níveis da sociedade, política, cultural e espiritualmente. E foi isso que ele disse. Estou parafraseando, são palavras do seu discurso aqui. Ele disse: hoje, repito, a igreja precisa de vocês nas fronteiras, sejam elas geográficas, culturais, intelectuais ou espirituais. Devemos nos opor à globalização da impotência com uma cultura de reconciliação, encontrando uns aos outros na verdade, no perdão e na cura. A igreja deve ajudar a guiar esses desenvolvimentos de forma ética, defendendo o bem comum e promovendo a vigilância. O verdadeiro discipulado exige tanto a denúncia da injustiça quanto a proposta de novos modelos enraizados na solidariedade e no bem comum. Cuidar da nossa casa comum responde a um clamor que é tanto humano quanto divino. Que o Senhor os conduza às fronteiras de hoje e além, renovando a igreja e construindo um reino de justiça, amor e verdade. A que reino o Papa está se referindo aqui? Ele está falando sobre o reinado de Roma ou a supremacia papal ao redor do mundo. A expressão nossa casa comum remonta a Laudato Si, aquela encíclica de alguns anos atrás que pediu especificamente o descanso dominical para que possamos preservar nossa casa comum, o planeta, e todos possamos celebrar juntos a Eucaristia. Essa é uma linguagem carregada vinda de Leão XIV. E só para lembrar, os jesuítas foram criados no século XVI, em 1540, com o propósito específico de defender e promover a supremacia papal durante a Contra-Reforma. Os jesuítas são a resposta de Roma à Reforma Protestante. Os jesuítas são os soldados mais leais do Papa, juramentados à obediência absoluta ao Papa e a promover os interesses do papado acima de qualquer outra entidade no planeta Terra. Quando o Papa Leão XIV convocou os líderes jesuítas há 4 semanas para renovar sua missão de, abre aspas, reconciliação, solidariedade e conversão ecológica, precisamos reconhecer que isso é um chamado renovado para que os jesuítas abracem seu propósito original, restaurar o domínio espiritual de Roma e liderar o mundo de volta à unidade sob a autoridade papal. A irmã White escreve sobre os jesuítas em O Grande Conflito. Ela disse que a ordem dos jesuítas foi criada com o objetivo estudado de garantir riqueza e poder, sendo dedicada à derrubada do protestantismo e ao restabelecimento da supremacia papal. Fim da citação. Grande Conflito, página 234. E, no entanto, hoje, justamente neste fim de semana em Belém, no Brasil, a ADRA e os jesuítas estão trabalhando juntos pelo bem comum para preservar nossa casa comum. Isso está na internet. Esses são os comunicados de imprensa que você lê da ADRA e da divisão indo-europeia, celebrando o fato de que adventistas e jesuítas encontraram uma causa em comum. Eu não estou inventando isso. Isso está na internet para qualquer um ver. Agora, paralelamente ao papado e aos jesuítas, entre as 5.400 ONGs com status consultivo junto ao ECOSOC na ONU, está a Lucis, ou Lucas Trust, abreviação de Lúcifer. Alice Bailey foi uma ocultista mundialmente famosa. Ela era discípula da teosofia e fundou o que era então conhecido como Lucifer Publishing Company, mais tarde chamado de Lucis Trust. E Alice Bailey promovia a ONU como um veículo para que todos trabalhassem juntos pelo bem comum, sob a perspectiva de um ocultista. A Lucis Trust admite isso abertamente. Tá aí o site deles. E tá escrito lá no site deles. A Lucis Trust tem status consultivo junto ao Conselho Econômico e Social das Nações Unidas. E a World Goodwill, que é uma ONG subsidiária da Lucis Trust, é reconhecida pelos Departamentos de Comunicação Global da ONU como uma organização não governamental.
Desde o seu início, a Lucis Trust e a World Goodwill têm dado seu apoio por meio de materiais educativos de mediação e seminários, destacando a importância dos objetivos e atividades da ONU. Fim de citação. Então nos perguntamos, como é que adoradores de Satanás, jesuítas e adventistas encontram um objetivo em comum? Isso levanta uma questão, quero dizer, como isso é possível? Por meio do nosso status de ONG consultiva na ONU, sentamos lado a lado e trabalhamos em prol de um objetivo comum com o papado, o anticristo da profecia, que é capacitado pelo próprio Satanás, e estamos colaborando com os jesuítas para preservar nossa casa comum. O principal objetivo deles é a destruição da nossa fé protestante, e estamos colaborando com ocultistas declarados que são devotos de um falso Cristo e da adoração ao próprio Satanás. Esse é o problema que enfrentamos por meio da nossa aliança com as Nações Unidas. Não é que nós nos juntamos, não é só que nos juntamos à ONU para influenciar o mundo. O que está acontecendo, e há muito mais informações que vão sair no próximo mês sobre isso, porque pessoas nos bastidores têm feito essa pesquisa, cada vez mais nossas declarações, que começaram a surgir depois que nos afiliamos à ONU, estão cada vez mais canalizando a linguagem, a ideologia e a terminologia da ONU. Então, não estamos influenciando o mundo, é o mundo que está nos influenciando. Esse é o problema aqui. Então, temos alguma orientação espiritual sobre esse assunto? Sim, então se olharmos para a ONU e o espírito de profecia, vou começar aqui com um versículo bíblico para dar início. Não farás aliança com eles nem com seus deuses. Esse foi o aviso de Deus ao seu povo quando estavam prestes a entrar na Terra Prometida. Deus alertou seu povo contra fazer uma aliança formal com as nações ao redor deles. Em nenhum momento da história do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, Deus aconselhou seu povo a fazer aliança com as nações pagãs ao redor deles. Eles nunca receberam essa instrução, nenhuma vez sequer. E ainda assim, em Josué capítulo 1, já no primeiro capítulo, na verdade, abram suas Bíblias em Josué capítulo 1, assim que eles entram na Terra Prometida, é exatamente isso que eles fazem. No final da entrada na Terra Prometida, eles estão expulsando as nações diante deles. Mas em Juízes capítulo 1, versículo 22, é onde eles fazem sua primeira aliança. E é aí que começam os problemas. Perdão, quis dizer Juízes, me desculpem. Juízes capítulo 1, Juízes capítulo 1. Então, Juízes capítulo 1, versículo 22, diz ali que a casa de José também subiu contra Betel. Isso é Juízes 1, versículo 22. E o Senhor estava com eles. A casa de José enviou espiões a Betel. O nome da cidade antigamente era Luz. Quando os espiões viram um homem saindo da cidade, disseram a ele: "Mostre-nos o caminho para entrar na cidade e nós agiremos com chesed com você." Na minha versão diz bondosamente. Ou seja, essa palavra significa fidelidade à aliança em hebraico. Eles fizeram uma aliança com o povo da terra, então está escrito: assim, ele lhes mostrou o caminho para entrar na cidade, e eles passaram a cidade ao fio da espada, mas deixaram o homem e sua família irem embora. E em Juízes capítulo 2, versículo 1, diz que o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse, no versículo 1 do capítulo 2, eu tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi aos seus antepassados. Eu disse, nunca quebrarei minha aliança com vocês. Da parte de vocês, não façam aliança com os habitantes desta terra, derrubem os altares deles. Mas vocês não obedeceram a meu mandamento. Vejam o que vocês fizeram. E por causa disso, diz o anjo do Senhor, agora eu digo a vocês, não os expulsarei de diante de vocês, mas eles se tornarão adversários para vocês, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. E assim, quando o povo de Deus estava prestes a entrar na Terra Prometida, o texto na tela, Êxodo 22, 32 em diante. Deus disse, não façam aliança com as nações da terra, porque elas estão sob o julgamento de Deus. Satanás desceu à terra com grande ira porque sabe que o seu tempo é curto. Ele está sob o julgamento de Deus. O papado, o homem do pecado, está sob o julgamento de Deus. Daniel 7, de 13 a 14, a destruição daquela quarta besta. E ainda assim, pelo simples fato de todos nos reunirmos em torno da mesma mesa na ONU, comprometendo-nos com os mesmos objetivos, acabamos trabalhando em aliança com poderes que são contrários a Deus e que já estão condenados por Deus. Então, o que o Espírito de Profecia diz sobre isso? Testemunhos para a Igreja, volume 7. Na página 84, diz o seguinte: Deus advertiu seu povo a não se unir ao mundo. Aqueles que se unem a confederações mundanas estão se aliando ao inimigo de Deus e da verdade. Então chegamos a Mensagens Escolhidas, livro 2, página 129. Lá diz: Deus nunca guiará seus seguidores a assumirem votos que os unam a homens que não têm ligação com Deus. Adoradores de Satanás não têm ligação com Deus? Sim. Então, por que nos unimos em aliança com aqueles que não têm ligação com Deus?
O espírito de profecia diz que Deus nunca guiará seus seguidores a tal união. É impossível para aqueles que fazem da lei de Deus, a luz, a regra de vida, se unirem em confiança e cordial fraternidade com aqueles que transformam a verdade de Deus em mentira. Entre o homem mundano e aquele que serve fielmente a Deus, há um grande abismo fixado. Você não pode servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, é impossível servir em aliança cordial e trabalhar em harmonia com pessoas que são fundamentalmente contrárias a Deus. É simples assim. No livro Fundamentos da Educação Cristã, página 482, ela diz o seguinte: o Senhor deseja que seu povo permaneça distinto do mundo em espírito e propósito. Jamais devem ser presos por promessas que restringam a liberdade de proclamar a verdade para este tempo. Mesmo assim, aceitamos dinheiro da USAID, e o requisito mais importante para isso é: você não pode compartilhar o evangelho se aceitar nosso dinheiro, mas nós aceitamos o dinheiro. E aceitamos dinheiro de agências da ONU ao redor do mundo, especialmente para trabalhos com refugiados, sob a condição de que não compartilhemos a verdade presente para este tempo. É o que fazemos o tempo todo. O propósito de Deus, o povo de Deus, é se posicionar, isso está em Obreiros Evangélicos, página 391. O povo de Deus deve se manter como um povo distinto e separado, não participando de disputas políticas ou alianças mundanas. Aí, ela continua na próxima citação. Qualquer aliança com o mundo é estritamente proibida pelas Escrituras. Deus quer que seu povo seja distinto de todas as alianças. Quero dizer, não sei como o espírito de profecia poderia ser mais claro para o povo de Deus nos últimos dias, especialmente quando você considera que, quando a marca da besta for imposta, a ONU estará no centro do sistema que estará implementando isso no mundo todo. E a última citação aqui do espírito de profecia: agora e sempre devemos nos manter como um povo distinto e peculiar, livres de toda a política mundana, sem se embaraçar com uma aliança com aqueles que não têm sabedoria para discernir as reivindicações de Deus, tão claramente expostas em sua lei. Devemos ser um povo distinto e um povo peculiar. Não devemos nos envergonhar de entrar em alianças com aqueles que negam as reivindicações de Deus, em especial os que procuram mudar a lei de Deus. No entanto, estamos em aliança com a ONU, que é composta por nações hindus, budistas, muçulmanas, luciferianas, ocultistas e o papado. E o efeito líquido disso foi visto na pandemia, quando a igreja subordinou sua liberdade de consciência ao nosso desejo de manter o favor do sistema mundano caído. Então, vamos nos perguntar sobre essa ONU, certo? 2 Coríntios 6, do 15 ao 18, é um bom ponto de partida aqui. Que acordo há entre Cristo e Belial? Que acordo um crente tem com um descrente? Que acordo o templo de Deus tem com ídolos? Pois nós somos o templo do Deus vivo. Como Deus disse, eu habitarei neles e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se deles, diz o Senhor, e não toquem em nada impuro. Então eu os receberei, e serei seu pai, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor Deus. E essa palavrinha aí, então, isso é condicional. Deus vai nos receber, será nosso pai, e nós seremos seus filhos. Essa palavra, então, significa quando nos afastamos da união com o que é impuro ao nosso redor. Você entendeu a lógica disso? Isso é uma promessa condicional. Deus não diz, eu tenho um movimento remanescente e sempre vou abençoá-lo, não importa quantas alianças eles façam com os ímpios. Deus diz, meu povo não fará alianças com os ímpios, porque eles são meu povo e eu serei o Deus deles. Então, essa aliança com a ONU levanta questões profundas para nós hoje. A aliança causa uma erosão da separação entre igreja e Estado, porque o movimento remanescente de Deus, antes chamado para se manter separado, cada vez mais reflete as prioridades do mundo e da Babilônia em saúde, educação, meio ambiente e na negação da liberdade de consciência. Cada vez mais, se você quiser saber o que o movimento remanescente de Deus pensa sobre algo, olhe para os comunicados de imprensa da ONU e não para a palavra de Deus. A aliança está causando uma mudança de ênfase. Se você fizer um estudo sistemático e longitudinal de 1985 a 2025, de todas as 59 declarações no site da Conferência Geral e de todas as outras coisas que eles publicaram, verá uma mudança significativa na linguagem. Mudamos da proclamação profética das 3 mensagens angélicas para uma linguagem humanitária. A aliança com as Nações Unidas está nos preparando para o engano final. Ao andar de mãos dadas e em harmonia com a ONU, estamos em harmonia com os anticristos, com os jesuítas e com os cultistas. Isso corre o risco de condicionar os membros a aceitar uma unidade do tempo do fim sob um falso Cristo.
Então podemos nos perguntar, por que nenhum líder da UGC desde 1985 se manifestou contra essa parceria babilônica? Por que ninguém levantou uma voz de protesto? Eu fui criado na igreja. Eu não fazia ideia de que isso existia até depois da Covid, quando todos nós começamos a investigar um pouco mais. E percebemos, tem algo errado aqui. E a Covid foi uma bênção de Deus de certa forma, porque abriu nossos olhos e está nos levando a fazer perguntas difíceis e a questionar por que as coisas são do jeito que são. O povo de Israel não pôde tomar posse da terra prometida por causa do pecado de Acã. E quando estamos em aliança com o anticristo, os jesuítas e ocultistas, como podemos tomar posse do espírito da terra? Porque esse pecado está no coração do nosso movimento. Essa aliança está causando uma mudança de ênfase. Nós nos perguntamos, por que nenhum líder sequer da nossa igreja mundial se manifestou contra essa parceria babilônica? É por ignorância? Eles não estão cientes disso? Não é esse o caso. Porque o novo diretor do PAU para a Conferência Geral, o trabalho dele nos últimos 10 anos foi ser o representante de ligação com a ONU, baseado em Nova York. Eles sabem exatamente tudo sobre essa aliança com as Nações Unidas. E mesmo assim, ele passou pelo processo do comitê de nomeação para ser o novo diretor de Assuntos Públicos e Liberdade Religiosa da Conferência Geral. Isso não me dá nenhuma confiança de que alguém que está ligado à ONU e a tudo que vem junto com ela agora, teoricamente, está defendendo nossa liberdade de consciência. É como colocar a raposa para tomar conta do galinheiro. Podemos perguntar, será que eles não estão se manifestando por medo? Talvez por medo de perder o emprego. Talvez porque não seriam mais considerados parte do grupo de dentro. Então, que tipo de pastores são esses líderes que não arriscam sua reputação para defender o rebanho? Ou será porque eles concordam com a união? Então, como nossos líderes da Conferência Geral podem afirmar que somos o movimento remanescente de Deus? Ao alinhar nossa igreja com instituições que têm raízes no ocultismo e são guiadas pelo anticristo, como isso pode ser possível? Tiago 4, verso 4 diz o seguinte na tela: Adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se torna o quê de Deus? Inimigo de Deus. Nossa aliança oficial com as Nações Unidas, que representam os reis deste mundo e todas as suas crenças caídas e falsos deuses, representa inimizade contra Deus. Isso feriu profundamente os membros nos últimos 5 anos. E o fluxo de declarações das Nações Unidas reflete cada vez mais as prioridades, valores e linguagem das Nações Unidas. E depois de um tempo, você tem que dizer: atenção, compradores, para as pessoas que estão entrando no movimento adventista. Atenção, compradores. Entenda no que você está se metendo. Isso é o que dizemos e isso é o que nossos líderes estão fazendo. Algo precisa mudar. Então, nosso tempo acabou. Precisamos chegar às nossas conclusões aqui nesta manhã. A igreja remanescente de Deus não foi levantada para buscar o favor dos poderes da Babilônia, mas para dar um testemunho fiel a Deus, mesmo que seja desprezada pelo mundo, e para chamar as pessoas para fora da Babilônia. E a parceria da Associação Geral com a ONU desde 1985, nunca sequer votada pelos membros ou pelos constituintes, representa uma traição ao nosso chamado dado por Deus. A Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, a cabeça visível da Igreja Remanescente de Deus, entrou numa parceria com a ONU. Uma instituição envolvida com filosofia ocultista, ideais luciferianos, ativismo jesuíta e o próprio Satanás. E por isso, esta mensagem nesta manhã é um alerta para todos nós abrirmos os olhos, avaliarmos as ações dos nossos líderes pela palavra de Deus e clamarmos para que nosso movimento mundial se mantenha separado da Babilônia, a qual estamos atualmente ligados. Então, o que podemos fazer a respeito disso? Bem, a primeira coisa que eu diria é o seguinte: precisamos pedir aos nossos líderes, e já fizemos isso, uma carta foi enviada na semana passada, tá na internet agora, para que a Associação Geral tome as providências para cancelar imediatamente o status de ONG consultiva do ECOSOC para si mesma, para a ADRA e para a IRL. Não podemos estar atrelados ao anticristo ou a qualquer organização ligada ao ocultismo, e não podemos subordinar a mensagem adventista ao que a ONU determina como sendo para o bem-estar geral da sociedade mundial. A segunda coisa é que podemos aprender com a história. Os TJ, as Testemunhas de Jeová, uma vez registraram sua liderança, registraram-se como ONG consultiva junto à ONU. Mas quando os membros souberam disso, houve uma revolta. E eles pressionaram tanto seus líderes que os líderes se retiraram do status de ONG consultiva junto às Nações Unidas. Agora, temos divergências teológicas com as Testemunhas de Jeová, mas foram eles os opositores mais firmes de Adolf Hitler na Alemanha nazista, não os adventistas. E os membros deles entendem que a união com a ONU é um comprometimento espiritual do ponto de vista deles, e nós também deveríamos entender assim. E se os membros das Testemunhas de Jeová se levantaram e disseram aos seus líderes para cancelar esse acordo, se as Testemunhas de Jeová conseguiram fazer isso, por que o povo remanescente de Deus não pode fazer o mesmo? Precisamos nos levantar e aprender com a história, e precisamos exigir fidelidade à nossa mensagem por parte dos nossos líderes. A terceira coisa vai me causar muitos problemas, e eu digo isso: retirem o apoio a cego. A fidelidade a Cristo vem antes da lealdade a qualquer instituição.
Quero encorajar você a permanecer fiel nos dízimos. Aqui no norte da Nova Inglaterra, vocês têm uma grande associação. Tenho devolvido meu dízimo para o norte da Nova Inglaterra porque aqui é um bastião da verdade e da liberdade de consciência. No entanto, nosso apoio financeiro e moral não deve ser dado sem responsabilidade e transparência. Na nossa divisão hoje, algumas associações emitem declarações celebrando assassinatos políticos. Outras associações dão espaço em seus púlpitos, no sábado de manhã, para políticos radicais de esquerda e muçulmanos fazerem comício de campanha. Outras autorizam pregadores a promoverem a normalização do estilo de vida LGBTQI em nossa igreja. Outras ainda minam o corpo mundial ao implementar a ordenação de mulheres em nível global. E há aquelas que proíbem pregadores da justiça e pregadores fiéis à Bíblia. Tô tentado a dizer algo aqui. Minha opinião é: as associações woke progressistas, comprometidas biblicamente e espiritualmente, deveriam definhar e nós deveríamos apoiar líderes e associações que lutam pela fé que nos foi transmitida. Em quarto lugar, quero encorajar você a se levantar e se manifestar. Todo crente tem o dever de lutar pela fé. Judas, verso 3. O silêncio diante da apostasia equivale a consentimento. Leve essas questões ao seu pastor. Eles podem não ficar felizes com você, mas levante essas questões mesmo assim. Leve essas questões ao presidente da sua associação e peça responsabilidade espiritual e reforma. Se as testemunhas de Jeová conseguem fazer isso, nós também conseguimos. E, por fim, o mais importante, em todas essas discussões sobre alianças organizacionais, declarações oficiais e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que realmente importa é a nossa necessidade de um retorno à piedade primitiva. Precisamos de um reavivamento da piedade primitiva pessoal, começando por mim e se expandindo para todos nós aqui hoje. A irmã White escreveu isso na página 464, e é exatamente onde estamos vivendo agora, antes da visitação final dos juízos de Deus sobre a terra, ou seja, antes do fechamento da porta da graça. Antes que as 7 últimas pragas caiam, e é exatamente onde estamos hoje. Antes da visitação final dos juízos de Deus sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor um reavivamento da piedade primitiva, como não se viu desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. E são essas as questões que temos discutida. Podemos discutir sobre políticas, podemos discutir sobre orçamentos, podemos discutir sobre alianças, podemos discutir sobre as Nações Unidas. Mas o que realmente importa é um reavivamento da piedade primitiva no meu lar, na minha família, ao redor do meu lar, e também na sua casa e no seu coração. E quando eu e nós, como membros, assumimos a responsabilidade de limpar nossas vidas, de purificar nossas vidas, de nos posicionar pelo Senhor de todas as formas possíveis em nossas vidas, e buscamos viver e andar na luz e ter comunhão com aquele que é luz, e não ter comunhão com as obras das trevas em nossas vidas pessoais, então o Espírito Santo será derramado de uma maneira que nunca vimos antes. Então eu quero te encorajar, se nada mais ficar da nossa conversa aqui nesta manhã, que a partir de hoje você leve ainda mais a sério do que nunca o seu encontro pessoal com Deus vivo. Ele é santo, ele é justo, ele é reto, ele é digno da nossa adoração todos os dias. E podemos confiar nele para resolver todos os problemas do mundo ao nosso redor. Na minha devoção de quinta-feira, antes de eu voar para cá, eu estava lendo a Bíblia, como faço todo ano. No momento, estou em 2 Crônicas, e foi isso que Ezequias disse ao povo de Israel quando eles estavam cercados pelos assírios e pelos exércitos que vieram invadir e atacar Jerusalém. E os exércitos da Síria estavam zombando do povo de Deus e dizendo: vocês acham que o seu Deus pode salvar vocês? Os outros deuses das nações não conseguiram salvá-los. Jeová não pode salvar vocês. E foi isso que Ezequias disse ao povo. Ele disse: sejam fortes e corajosos. Segundo Crônicas 32, versículo 7. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se assustem com o rei da Síria e toda a multidão de Nações Unidas que está com ele. Na verdade, no hebraico está escrito apenas multidão, não diz Nações Unidas. Mas você entende o que quero dizer. Não temam por causa de toda a multidão que está com ele, pois há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne. Mas conosco está o Senhor nosso Deus para nos ajudar e lutar nossas batalhas. As batalhas são intensas, mas as batalhas pertencem ao Senhor. Quero te encorajar hoje, você está vendo a situação. Coisas que desafiar a gente a fazer aqui na tela. Pedir aos nossos líderes que se retirem da ONU, seguir o exemplo das testemunhas de Jeová e dizer que nós, como membros, não aceitamos essa união com o mundo, devolver os dízimos fielmente, mas também exigir prestação de contas, levantar a voz e falar sempre que e como pudermos, e começando na minha própria casa, toda manhã e toda noite, estar de joelhos pedindo que o Espírito de Cristo me guie naquele dia. E na medida em que, como indivíduos, assumimos a responsabilidade por nossa própria vida espiritual, nosso próprio crescimento espiritual, sim, a batalha é intensa, mas a batalha pertence a Deus. Que Deus nos dê a vitória nas batalhas que estão por vir. Amém. Convido você a inclinar a cabeça e vamos fazer uma oração. Pai Celestial, te agradecemos pela luz que nos deste nas Escrituras. Te agradecemos pelas bênçãos do Espírito de profecia. E, Senhor, sabemos que estamos vivendo em tempos difíceis.
Pai, sabemos que há trigo e joio no próprio campo da colheita. E Pai, humildemente pedimos que o Senhor nos transforme, nos molde e nos faça de tal forma que sejamos contados não entre o joio, mas entre o trigo. Eu oro, Pai, para que de nossas vidas haja uma colheita de justiça, que brilhe por toda a eternidade naquela colheita final. E assim, Senhor, peço que o Senhor tome essas questões sobre as quais temos falado, que traga convicção aos nossos líderes, para que façam o que é certo. Oro, Senhor, para que possamos nos manter distintos, sem mácula por qualquer aliança com os ímpios, e que a mensagem do Evangelho seja proclamada com pureza, clareza, sem concessões e sem considerar as consequências financeiras. Ó Pai, que o Evangelho das Boas Novas da Salvação avance até os confins da terra. Senhor, que não estejamos em união com os reis deste mundo, mas que o Evangelho alcance todos os seus povos e ganhar o maior número possível de pessoas para Cristo antes que ele volte nas nuvens de glória. Por isso, oro, Senhor, para que sejamos fiéis na parte da vinha onde o Senhor nos chamou para servir e, até que Jesus volte, pedimos o derramamento do Teu Espírito, pedimos a transformação que só o Teu Espírito pode dar, pedimos a proteção dos Teus anjos, pedimos encontros divinos até mesmo nesta semana, para que possamos compartilhar as boas novas da salvação com nossos vizinhos e amigos. Ó Senhor, que todos saibam que há um Deus em Israel, porque este grupo de crentes aqui nesta manhã está cheio do Teu Espírito Santo. Então, Pai, entregamos nossas vidas, entregamos nossos lares, nossos corações, nossos casamentos, nossos corações em Tuas mãos hoje, pedindo que faças por nós infinitamente mais do que tudo que podemos começar a imaginar. Agradecemos antecipadamente por esses milagres. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.